Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, eu quero, antes de iniciar a palavra do Senhor, como fui convidado a trazer a palavra do Senhor hoje, eu quero primeiro iniciar lendo um versículo aqui de Gálatas 3:8, onde diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, esta palavra, sei que todos nós já ouvimos essa palavra, mas estava eu meditando nela e vi a profundidade desta palavra. Ela aqui está dizendo: ora, tendo a Escritura previsto, quer dizer que a Escritura prediz algo que vai acontecer lá na frente, né? Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. É isso mesmo. A Escritura nos promete que nos 10 mandamentos, né, no Velho Testamento, dizendo melhor, nos diz que vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, que é Jesus, né? Como Isaías fala, que ele levou sobre si todas as doenças, mas antes que ele viesse, ele já predizia o que ia acontecer sobre Jesus. E Jesus veio, né? Graças a Deus, para a nossa sorte, que pela lei nós não estávamos bem, estávamos muito mal. Até hoje nós estaríamos mal com Deus, né? E com nós mesmos. Glórias a Deus. E aí ela diz, esta palavra está dizendo que antes da palavra de Deus, Deus primeiro anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações em ti serão benditas. Em ti. Aí quer dizer que antes de existir a palavra de Deus nas Escrituras, os 10 mandamentos, tudo isso que está escrito, antes de haver tudo isso, Deus já tinha falado a promessa do final da história cristã a Abraão, com poucas palavras. Se vocês prestarem atenção nesta palavra, ela diz justamente isso. Olha o que ela diz, eu vou ler lentamente para a gente entender melhor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, né, que é todo o povo, né, fora dos costumes de Israel. Aí Deus fez o quê? Anunciou primeiro, eu estou lendo aqui, né, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, tá vendo? Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, antes das Escrituras, está dizendo. É Gálatas 3:8, antes das Escrituras, a Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Porque Deus fez uma promessa a ele no tempo que não era um tempo de promessas. Logo em seguida, 400 anos depois deste acontecimento, da promessa que Deus fez a Abraão, foi surgir os primeiros escritos das Escrituras. Assim diz o livro de Gálatas. 400 anos depois se iniciou. Glórias a Deus, né? Que o Velho Testamento nos serviu para indicar o Cristo, né? Que todo ele vem falando de um Salvador, de Cristo, de Jesus, né? Que ia nascer da mulher para pisar, esmagar a cabeça da serpente. Glórias a Deus. Então é isso. E aqui tem outro versículo que nos ajuda a entender melhor. Veja agora em Gálatas 3,16 o que diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ponto. Está dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência.
Aí continua dizendo, não diz, e as descendências. Não diz e as descendências. Como falando de muitas. Como falando de muitas pessoas. Não diz. A promessa que Deus fez a Abraão não é para muitas pessoas. Aqui está dizendo em Gálatas 3,16. Aí continua dizendo, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Entendeu agora? A promessa que Deus fez, serão benditas em ti, era em Cristo, porque foi em Cristo, bendita em ti. Aqui está dizendo, e as descendências, como falando de muitos, não é, mas como de uma só pessoa, e a tua descendência, que é Cristo, porque Cristo é descendente de Abraão, e foi nele que foi a promessa de Deus. A promessa de Deus foi feita em cima do próprio Filho de Deus, que viria lá na frente, né? E veio, graças a Deus, para a nossa sorte. Então aqui se inicia a gente já sabendo que a promessa que Deus fez para Abraão foi antes das Escrituras, da palavra de Deus, dos mandamentos. Muitos podem dizer, eu sabia, mas a palavra de Deus é para ser lida, meditada. A gente tem que prestar bem atenção, para se nós queremos aprender e entender, temos que ouvir, reler. Não sei que todos podem ter já ouvido essa palavra, mas temos que meditar, porque o Senhor diz que as palavras do Senhor se renovam. Então, não se cansemos de buscar esse tesouro escondido. Essa promessa do Senhor continua viva em cada um de nós. Deus nos prometeu que o Cristo viria e Ele veio. Agora nós temos uma nova promessa de salvação, de vida eterna. Para todo aquele que nele crê, seja salvo. Né? Que creia. Agora, para os que não crêem nele, eu não estou deixando de fora ninguém, aqueles que não crêem, mas que venham a crer em Cristo, para que tenham também essa promessa, direito a essa promessa, que por meio de Jesus, é por isso que essa promessa foi feita a Jesus, né? A sua descendência, a tua descendência, como aqui diz em Gálatas 3,16, quer dizer, a sua descendência. Aí a descendência de Abraão é Jesus. A promessa foi cumprida nele, que ele tem todo o direito de ser, de todas as famílias da terra, ser bendita, né? Ela vai ser bendita pelo Senhor. Mas como? Por meio de Cristo Jesus, que sem Jesus nada podemos fazer, né? Então, continuando, eu vou agora entrar aqui no versículo em Gálatas 1:8, onde diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Esse versículo, irmão, por mais que pareça muito simples, é muito importante e muito perigoso. Pode até matar a pessoa na forma espiritual, porque por não ter dado ouvidos a ele, né? Que esse versículo aqui está dizendo aí, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo, até um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então é muito importante esse versículo, que diz que ele aqui está dizendo que não importa de onde venha, se vir alguém falando além do que está escrito, pode vir até um anjo do céu, falando, vim agora do trono do Senhor, Deus, não devemos crer, porque nós temos que amaldiçoar qualquer além do que Deus deixou, porque o que Deus deixou é justamente a chave, é a chave que entra na fechadura justinha. É o evangelho que Deus deixou. Estreito, é estreito. É o evangelho que é simples.
As pessoas parecem que não gostam das coisas simples. A mesma coisa quando o profeta disse aquele que estava cheio de lepra, né? Que me sumiu agora o nome dele, mas vocês sabem, irmãos. Estava cheio de lepra, eu até já preguei sobre ele. Ele estava cheio de lepra, Naamã, lembrei o nome dele, Naamã, estava cheio de lepra. E aí o profeta disse, mergulhe nesse rio. Aí, trazendo para a nossa linguagem, diz o quê? Para esse rio sujo, mergulhe aqui nesse rio sujo. Aí ele disse, não, eu sou um general de guerra. Eu tenho tudo do bom e do melhor, e além de ser um general, tem muitas pessoas que ele manda. Ele não pode tomar banho naquela água suja. Porque ele pensou o quê? Não, porque não manda eu tomar banho numa água muito difícil, vai destrua com a cidade, vai faça um feito que mereça a honra, né, para ganhar a cura, para ganhar algo de Deus. Mas não, as coisas de Deus é simples para confundir aqueles que se acham fortes, aqueles que se acham que sabem, que o que fala é que é a verdade, mas não, a verdade é o que está escrito. Por isso que mesmo que venha um anjo dos céus, não devemos crer. A própria palavra nos adverte disso. Não devemos vacilar nosso pé, irmãos. É muito importante isso. Por isso que no dia que eu ou alguém de qualquer congregação, como aqui diz, até um anjo vindo do céu, falar algo, não, para ficar melhor, temos que... Não tem que ficar melhor não, tem que ficar como está, porque se a gente engrossar mais o caldo, se a chave engrossar mais, ela não entra nessa fechadura dos céus. Ela é justa, ela não pode nem diminuir, nem aumentar a chave, senão não abre. Por isso que é estreito. O estreito é isso, porque é fácil, mas a gente somos duros de coração, o ser humano. Aí diz, como? Só porque eu creio em Jesus e sou batizado, só porque eu me molho, é salvo. E quem não faz isso não é nada. Isso é loucura. Mas realmente é loucura. Está escrito, é loucura para aqueles que não crêem. É loucura. Dizer que alguém andou por cima das águas, é loucura ou não é? É loucura. Mas para nós não é loucura, é verdade. Dizer que abriu o mar se abriu para as pessoas passar. Deu uma ventania forte, disse, cessa vento, para com isso. E o vento parou. É loucura realmente para a mente de muitos, mas para aqueles que crê em Cristo, em alguém que pode fazer todas as coisas, sabe que isso é verdade. E aí é o que Jesus quer, é que nós creia no impossível, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o impossível aqui na terra, mas Ele é vivo e eficaz. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos certeza e esperamos por ela, mesmo sem ver. Nós cremos na fé, pela fé em Deus. Glórias a Deus. E continuando aqui, irmãos, em Gálatas 3, diz assim, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Glórias a Deus. Muito importante também esse versículo, irmão. Eu vou até ler um anterior para entendermos melhor. Em Gálatas 2:16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Somos justificados não pelas obras da lei de Deus, do Velho Testamento, da palavra. Não, nada que nós fizer, nós não é justificado por nada que nós faça. Somente podemos crer. É pela fé que temos em Jesus Cristo que temos. Aqui está dizendo. Temos. Também Cristo, também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, né?
Porque tem muita gente que se engana. Tem muita gente que pensa que é melhor do que eu, que é melhor do que você. Tem gente que diz, minha igreja, a igreja que eu frequento, o templo que eu frequento, tem amor, agrada as pessoas, cuida das ovelhas, né? Faz isso, aquilo. Temos que fazer isso aí, nós temos que fazer, porque nós somos do bem. É obrigação nossa, de todo ser humano, é cuidar do outro. Nós não temos que fazer isso para receber com recompensa, não. Nós temos que ser bom porque nós somos filhos de Deus, temos que ser bom. Nós não somos maus. Então temos que ser bom com os nossos irmãos. Então, pela obra, por obras, por mais que nós dê comida, faça, isso não salva ninguém. Sei que muitos podem dizer, eu sei, sim, sabe, mas temos ouvido muita gente dizer que faz, que fez, que a sua igreja é melhor, que a sua igreja se veste melhor, que aquela outra fala muita coisa que a sua não fala. Mas quando a gente vai ver, é como Jesus diz, todos somos iguais. Um fala que a roupa é melhor, o outro já diz que come melhor, o outro já diz que não faz aquilo, o outro já diz que ora mais, o outro já não ora mais, já pula mais, o outro já tem mais pregação, o outro já tem mais louvor. E assim, cada um tem algo, mas ninguém é diferente de ninguém. O que faz a diferença de um ser humano com Deus é a sua fé, é a sua comunhão com o Senhor. A sua comunhão só vem por meio da oração. Tem que deixar bem divididas as coisas, né? Tem gente que quer conseguir algo, mistura, troca as bolas, né? Porque se você quer ter comunhão com Deus, não é você ajudando as pessoas que vai ter comunhão com Deus, não. A comunhão com Deus vem por meio da oração, né? Agora, se você quer ter o perdão, aí você vai para a oração, não é a oração que lhe traz o perdão. Você quer ser perdoado? Perdoe o seu próximo. Cada coisa é cada coisa. Meu Deus, eu pequei, quero ser perdoado. Vai, peça perdão ao seu irmão, porque a palavra ensina isso. Quer ser perdoado? Perdoe. Né? Da mesma medida que você mede os outros, você será medido. Glórias a Deus. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Né? Não vou demorar muito nesse versículo, porque senão não dá tempo de falar os outros. Glórias a Deus. E aqui em Gálatas 17 ao 21, vou ler já tudo de uma vez esse versículo. Do 2, 17 até o 21. Diz assim: pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo. Olha, vou lendo, aonde tiver ponto eu paro. Pois, se nós que procuramos ser justificado em Cristo, nós cristãos, nós procuramos ser justificados em Jesus, nós acreditamos que é em Jesus Cristo que nós temos. É verdade, fazes bem, isso mesmo, mas continua dizendo assim: nós mesmos também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? Não, jamais. Aqui a própria palavra diz, de maneira nenhuma, né? Aqui ele vai explicar por que ele está dizendo isso. Nós procuramos ser justificados em Cristo, procura fazer as coisas certas em Cristo, né? A gente quer louvar a Deus, quer adorar, a gente ora, faz tudo certinho para ser um cristão. Mas nós é encontrado às vezes em pecado. Aí a gente pode dizer, mas o homem é pecador. Sim, mas não desse tipo de pecado que aqui a palavra vai falar. Aqui vai falar, porventura é Jesus ministro do pecado? De maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Aí diz, porque se tornam, aqui está dizendo com nós, com todos, que procura ser justificado, que anda com Jesus, que é crente, né? Aí diz, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, porque se tornam a edificar aquilo que já destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Está vendo? Aqui está dizendo, se eu procuro me justificar com Cristo Jesus, né? Eu quero ser justo em Cristo.
Mas eu mesmo, querendo ser justo em Cristo, eu procuro a antiga lei, que Jesus, Deus chamou de amaldiçoada, porque já ficou para trás, eu procuro a edificá-la de novo. Aí eu mesmo eu me torno um transgressor da lei de Deus. Está vendo? Porque eu quero ser justificado, mas eu quero me justificar com Jesus. Aí depois eu quero me justificar pela lei. Aí a própria palavra está dizendo o quê? Você se torna um transgressor da lei de Deus. Está vendo? Da lei. Estou morto para a lei, para viver para Deus. Aqui está dizendo. Gálatas 2, 17, a seguir, até o 21. Aí diz, porque eu estou morto para a lei. Como pode eu estar morto para a lei se eu procuro guardar a lei, alguma coisa da lei? Não. Entendeu? Porque se lá tem no Velho Testamento coisas bonitas, né? Não devemos matar, não devemos roubar, mas não tenho que olhar lá para o Velho Testamento. Eu agora sou cristão, eu já não guardo lei e nem pratico essa maldade, nenhuma dessas maldades. Eu tenho que fazer isso, mas por quê? Porque sou cristão, não porque eu guardo a lei. Senão vai dizer, você não faz isso porque você guarda a lei. Entendeu? A própria palavra está dizendo. E não devemos se enfadar, ficar triste ou chateado de ouvir a palavra de Deus, que temos que continuar ouvindo, porque nós precisamos aprender ainda. Ainda não está tudo esclarecido em nossa mente. Quanto mais nós lemos, nós vemos que nós temos algo a ser consertado. Aí continua dizendo, já estou crucificado com Cristo. Está vendo? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está vendo, meus irmãos? Eu não tenho mais vida. Para que eu vou guardar algo se eu não guardar essa vida que é em mim? Agora é de Cristo. Cristo não precisa guardar a lei. Cristo até guardou a lei enquanto ele estava vivo, mas depois que ele morreu, foi uma nova aliança. Ele já não falou mais de antigo. Ele disse, agora vos dou um novo. É um novo, não é mais um velho. Glórias a Deus. Aí continuando aqui, no mesmo versículo, ele diz, não aniquilo a graça de Deus. Olha, não aniquilo a graça de Deus. Eu não acabo com a graça de Deus. Porque a graça de Deus que está em mim, ele está falando, né? Nos cristãos, naqueles que se justificam. Porque cristão diz, não, eu sou de Cristo, eu me batizei, eu quero seguir a Cristo. Aí quer dizer, eu quero seguir a Cristo. E se eu quero seguir a Cristo, eu não posso destruir o que Cristo fez em mim. Porque se eu aniquilar, eu não aniquilo a graça de Deus, né? Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olhe. Está vendo? Se eu aniquilar a graça de Deus, se eu destruir a graça de Deus que está em mim, que eu já consegui pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus, eu sem merecer, eu consegui de graça. Ele já me deu. E eu vou perder essa graça que ele me deu de graça, esse presente, por meio de tentar fazer algo da lei antiga. É isso que ele está nos ensinando. Quem está falando sou eu? Não, estou apenas explanando, estou apenas lendo a palavra de Deus. E nós tentamos aprender juntos. Aqui está dizendo, será que Jesus morreu em vão para você? Ou para mim? Ou para qualquer pessoa que procura fazer o melhor do que a palavra de Deus? Dizer, não, ainda preciso fazer mais algo, mais importante, melhor. Vou fazer igual aquele dia. A pessoa que, se fizer isso, está fazendo igual aquele dia que Davi foi buscar a arca. Aí foram buscar a arca, Davi fez a maior festa, veio dançando pelo meio do caminho, todos pulando, sacrificando animais, orando a Deus, dançando, cantando louvores a Deus. Muito bonito tudo aquilo. E a arca vinha na frente de todos no carro de boi, né? E naquele momento de grande alegria e adoração ao Senhor, os boi pisaram em um local mais fundo, num buraco no chão, e balançou a carroça de boi.
e ali virou a carroça de boi, e a arca do Senhor estava caindo. Quando a arca do Senhor da aliança ia cair da carroça, aí veio os filhos, né? Aí veio os jovens e seguraram a arca de Deus para não cair no chão. Aí aconteceu o quê? Deus, no mesmo momento, destruiu eles. Entendeu? Nem tudo que a gente pensa que está fazendo bem, é bem não. Porque pode estar desobedecendo a Deus. Deus disse, ninguém deve tocar na arca, senão o ungido de Deus que eu mandei. Só quem podia chegar próximo à arca era quem Deus ordenou que chegasse. Se Deus aqui está dizendo, não é para guardar mais nada do Velho Testamento. Só eu, Cristo Jesus, sou suficiente para lhe salvar. Eu sou a chave perfeita para entrar no céu. Sou o único mediador, único. Quer dizer que se a gente buscar mais algo, é igual a pessoa naquele grande dia vai chegar no céu, vai dizer, cheguei, Senhor, guardei seus mandamentos, ainda trouxe uns mandamentos de quebra do outro antigo. Ele vai dizer, como que o outro destruiu? Eu morri por causa daquele antigo. Ele me matou, porque a lei mata. A lei mata, e a lei matou Jesus. Os costumes daquele tempo. Então a gente não devemos levar junto para o céu. O Senhor vai dizer, não, é só eu. Aí, amém. Aí, pois, é isso mesmo, irmãos. É um perigo isso aí. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. É isso mesmo. Aí, irmãos, é muito perigoso. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pois é isso mesmo, irmãos. Aí agora, em Gálatas 3:3, por isso que ele diz aqui, ele diz, sois vós tão insensato, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Tá vendo? Ele está dizendo, sois vós tão insensato, que tendo começado, quando nós entrou para o Evangelho, agora no nosso tempo, nós somos dessa descendência de agora, né? Temos, quer dizer, agora somos todos pela graça, todos que nascer de Jesus para cá é pela graça. Aí nós conhecemos Jesus, a salvação pelo meio da graça. Aí depois que nós conhecemos tudo, aceitou tudo pela graça, nós vamos voltar a guardar algo da lei? Por isso que ele está dizendo aqui em Gálatas 3:3, sois vós tão insensato, que tendo começado pelo Espírito, você vai acabar agora pela carne? Porque a lei era pela carne, era olho por olho, dente por dente, né? Guardava os mandamentos de Deus, mas também matava quem precisava matar. A lei era assim. A lei é assim, alguém pecou, vamos tacar a pedra nele, vamos matar, né? Ah não, mas eu não faço isso, então não é lei. A lei era assim, a lei tinha que ser cumprida, a lei de Deus, senão não está cumprindo os 10 mandamentos. Que a lei de Deus antiga era essa, porque o povo era duro de coração, aí tinha leis duras, as leis eram duras para consertar as pessoas, para que as pessoas não praticassem o mal. Aí quando praticava, pagava com a própria vida, para ver se as pessoas se consertavam mais. Glórias a Deus, é assim mesmo, né? E aqui em Gálatas 3:10 diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Glórias a Deus. Viu que versículo que mata e que vivifica? Esse aqui em Gálatas 3:10 está dizendo, irmãos, é muito importante isso. Nós temos que abrir os olhos das pessoas. Tem alguns irmãos que ainda não sabem, muitos porque o mundo é grande e existem muitas pessoas. Até eu mesmo tenho muitas coisas para ser liberto, para Deus me ajudar, para alguns irmãos abrir meus olhos e dizer, irmão, olha o que está escrito aqui, isso aqui, eu também mostrar para alguém mostra para mim. É assim, mas a palavra de Deus, não as coisas do mundo que tem mostrado para a gente. O que vem, o que parece. Não, meu guia é a palavra de Deus.
e as outras pessoas, que seja o guia a palavra de Deus, porque só Ele que tem vida eterna. Foi assim que os discípulos disseram. Quando Jesus falou uma palavra dura, todos saíram de perto dele, quando ele disse que vão ter que comer a carne dele. Aí todos caíram fora. Vão beber meu sangue e comer minha carne. Todos foram embora. Aí ele disse aos discípulos, vocês também não vão? E os discípulos disseram, não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida. Reconheceram. Por isso que aqui essa palavra diz, todos aqueles que procuram guardar a lei, ficam debaixo de maldição. Porque se guardar algum ponto da lei, alguma coisinha da lei, fica com a maldição da lei, da morte. Por quê? Porque não consegue guardar todas. Aí não conseguindo guardar todas, está dizendo que se falhar nenhuma das leis, a pessoa é, está vendo? Amaldiçoada. Aqui está dizendo maldiçoada. Do livro da lei. E que livro é esse, o livro da lei? Velho Testamento, o livro da lei. Porque o livro da lei não é para a gente guardar mais. É para a gente ler e aprender algo das histórias, daqueles que viveram, né, ali servindo a Deus, como foi. Mas nós estamos na graça, não estamos mais na lei. Quem está dizendo é eu? Leia esse versículo. Aqui, Gálatas 3:10. Todo aquele, pois que são das obras da lei. Aí está dizendo, eu não sou da obra da lei, eu guardo um versículo, 1 ou 2. Não, mas está dizendo aqui, da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Está vendo? Todos aqueles que estão na obra da lei. Aí a pessoa pode dizer, não, eu guardo alguns. Vamos supor que eu guardei, eu não mato, eu não roubo, né? Algum, meu próximo, alguma coisa assim, sei lá. Aí vai dizer o quê? Aí diz, sim, mas e os outros? Ah, não, os outros não. Sim, mas aqui está dizendo aquele que não guarda todos é maldito por Deus. Não é um perigo, não? Não é melhor se esquecer? Só ler como um livro de indicação para Jesus Cristo, como a própria Bíblia ensina, a própria Bíblia ensina que nós devemos ter ele como aio. O aio é o quê? Que foi um indicador para Jesus Cristo, só isso. Se a palavra diz que é só isso, é só isso. Não importa que estudiosos, falador falem algo, porque o que importa é o que Jesus disse, porque é ele o dono da salvação. E o que alguém diga não vai mudar a salvação de Cristo, não. O que ele promete é o que ele promete, não é o que os outros dizem, né? Graças a Deus. E aqui em Gálatas 3:13 diz assim, Cristo nos resgatou, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá vendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele se fez maldito por nós, foi maldito por nós, porque se pôs no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá vendo? Por causa da lei, ele foi pendurado no madeiro, porque naquele tempo da lei, a lei dizia que era para crucificar. A lei, era a lei que dizia que tinha que crucificar. Tá vendo? Aí ele se fez maldito por todos nós, porque ele nos resgatou, ele nos salvou. Veja que um resgate é coisa grande, e até hoje em dia, alguém é sequestrado, aí vai alguém para resgatar. É uma coisa forte e alegre, né? Vai lhe salvar da morte. Jesus nos resgatou do cativeiro da morte, da maldição. Aí ele nos resgatou, nós vamos dizer, não, tem algo lá naquele cativeiro da morte que eu gostava de fazer isso e isso. Eu vou tentar ajudar Deus, segurando a arca. Aí nós morremos, nós não podemos segurar a arca. Era só Davi que podia chegar perto da arca, o sacerdote de Deus, aquele pessoal ali. Os outros não podiam, era filho do sacerdote, foi topar, morreu. Era cristão, assim, seguidor de Deus, adorava a lei de Deus. Adorava a Deus, estava adorando, mas não podia tocar porque era a ordem de não tocar. Não podemos desobedecer a lei de Deus. Aqueles que desobedecem a lei de Deus, por mais que não conheçam a lei de Deus, eles vão pagar um grande preço no dia da cobrança do Senhor. Eles vão morrer. Porque vai dizer, eu não enviei meu profeta, não enviei minha profeta, eu não enviei as pessoas para falar de mim, dos céus, das coisas vindouras para ti, porque não creu. Eram essas palavras que estavam no livro da vida. O livro da vida é o livro de Jesus, ele dá vida.
E o livro do Antigo Testamento é o livro da maldição. Que quem diz, eu não gosto nem de dizer essa palavra, mas é que está escrito, o livro da maldição, nós acabou de ler. Glória a Deus, que maldiçoava as pessoas, porque ninguém conseguia. Por que não conseguia? Porque as pessoas que são duras, se as pessoas obedecessem que nem Abraão obedeceu, era salvo, mas ninguém obedecia, sempre errava, tropeçava em alguma lei. E aqui continuando, em Gálatas 22, 23 e 24. Gálatas 22, 23 e 24. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Oi, tá vendo? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Nós estávamos debaixo da lei, guardados, sendo controlados pela lei, para nós não ficar muito pior do que já éramos, aquela humanidade, Para não ficar pior, nós estávamos debaixo da lei, guardados ali, para uma lei, para a fé que viria, Se havia de vir, de manifestar, como a palavra está dizendo. Aí aqui continua dizendo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo Jesus, para que pela fé fôssemos justificados. Glórias a Deus. Está vendo aí? Pela fé fôssemos justificados. Então a gente não precisa fazer nada. Por mais que pareça melhor fazer algo da lei, para ser justificado, para nós ser melhor para Deus, não, que nós estamos sendo pior para Deus fazendo algo da lei, porque Ele está dizendo, mas eu não já estou dizendo, está escrito. Vamos permanecer somente com Cristo, Ele é suficiente, irmãos. Temos que ser simples, cabeludo ou cabelo raspado, cabelo enrolado ou cabelo liso, não importa, entendeu? No meu lugar diz que tem que ser cabelo cortadinho. Não existe isso não, irmãos. Os discípulos de Jesus andavam tudo cabeludo, assanhado, melado de capim, que dormia nos capim. Eles iam para um monte, subiam no monte, dormiam lá em cima, iam pescar, ficava com cheiro de maré, de peixe. E aquelas roupas daqueles tempos era mesmo que atravessava o rio 2, 3 dias no outro lado. E aí era assim, e aí evangelizando. Não importa isso não, importa é a fé. Não é a aparência não. Aqui em Gálatas 3:25 diz assim, bem curtinho: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, que é da lei, já não estamos mais debaixo da maldição da lei. Gálatas 3:25 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus, bendito seja esse Deus que nos amou primeiro. Mesmo nós estando no pecado, Ele disse: eu amo vocês, quero vocês para mim, para viver comigo, não para me servir de escravo não, é para vocês terem uma vida boa, sem sofrimento, sem dor, sem choro, sem perdas daqueles entes queridos, das pessoas que você ama. Entendeu? Deus quer é que você seja feliz. Em Gálatas 3:26 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Esse versículo aqui é o que mais me agrada, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que palavra, né, meu irmão? Olha, Gálatas 3:26. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Está vendo a importância do batismo para aqueles que não entendem? De repente esse áudio vai chegar no ouvido de alguém que não se batizou ainda, no ouvido de alguém que pensa que não precisa batizar, já se batizou na católica, ou quando era criança, né? Não estou falando de ninguém não, estou falando que não se batizou ainda, assim, em Cristo, sendo cristão, né?
E aí você veja que está dizendo todos aqueles que foi batizado em Cristo. Agora você tem que se batizar você confessando. Porque tem muita gente que eu tenho conversado que não se batizou. Diz, irmão, não precisa não. Isso aí é o homem que inventa. A gente fala, mas o coração é duro. A pessoa não quer ouvir. Eu mesmo conheço um amigo meu da igreja. Aí ele fica ali no meio há muitos anos, tem 10 anos de igreja, não se batizou ainda. Mas a palavra diz que tem que ser revestido de Jesus Cristo. Tem que parecer com Jesus Cristo no dia de entrar no céu. Não podemos parecer com o homem, não. O homem é pecador, o homem é da lei. Nós temos que parecer com Jesus, que é da graça, é dos céus. Gálatas 3:27. Eu estou falando assim, irmãos, porque esse áudio vai para congregações diferentes. Vai para uma congregação de família, da nossa família que vai receber, vai também para a igreja, não vou falar o nome da congregação, vai para uma, depois também vai para outra congregação, né? Que eu tenho contatos, que eu recebo pregações e mando também pregações que ele, quando solicita, né? Tanto pessoal, eu vou pregar pessoal, como aqui por meio de enviando. Não que eu seja bom pregador, não sou pregador, mas eu gosto de ler a palavra de Deus e meditar na palavra, né? O pouquinho que eu souber eu falo. Glórias a Deus. E aí em Gálatas 3:27 diz assim: e se sois de Cristo, e se vocês são de Cristo, então vocês é da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus, tá vendo? Se você é de Cristo, se você foi batizado com Cristo, aí você tem direito à promessa que Deus fez a Abraão. Aí todos que ser batizado no nome de Jesus, que se entregar a Cristo, tem direito à promessa de Deus que foi feita a Abraão, que em ti será bendita todas as nações da terra, que forem batizados em Cristo. Aqui essa palavra está dizendo, e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão. Se você é de Cristo, então é descendente de Abraão. E herdeiro conforme a promessa. A promessa de quem? De Deus. Será que existe um Deus? Será que existe um líder? Será que existe um padre, um pastor, um irmão tão perfeitamente puro que ame ao seu irmão, ao seu próximo, à sua ovelha, ao seu empregado, ao seu funcionário, como um Deus desse que ama, que se importa com todos, porque a sua palavra de Deus, né, tem chegado em todos os ouvidos, para que todo que acredite nele seja salvo, todo aquele que nele crê seja salvo. Então todo que ouça e acredite na palavra do Senhor Jesus seja salvo, porque aquele que acredita no Filho acredita no Pai, que é Deus. Todo aquele que recebe o batismo de Cristo, recebe Jesus como seu Salvador, recebe o Pai. E todos aqueles que foi recebido por Jesus, vai ser recebido pelo Pai. Então, com esta palavra, irmãos, eu quero deixar que ela seja escrita na tábua do teu coração, irmãos. Cuidado, irmãos, com falsos ensinos, com coisas que parecem boas, mas não são.